Pois bem, meus amigos, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a essa aula que dá o start. Ela inicia, ela inaugura uma nova etapa aqui do nosso curso de discursiva para a Polícia Legislativa Federal da Câmara dos Deputados. Hoje é dia 31 de dezembro de 2025. Eu não sei quando você está vendo essa aula, mas ela é muito significativa por vários motivos. Primeiro, pelo momento, final de ano, festas. E ontem nós fomos pegos de surpresa com o lançamento do primeiro edital do concurso. Não veio o edital de policial, tá? Não veio o edital de policial. Então, se você está vendo o vídeo depois do edital, por favor, desconsidere essa informação. Depois do edital de policial, né? Desconsidere essa informação. Se a aula estiver atualizada, se o conteúdo que eu vou entregar aqui estiver atualizado com o edital, o novo edital, com certeza eu não vou tirar essa aula do curso. Então, desconsidere essa da ausência de edital de policial. Mas esse momento tá todo mundo meio ainda ansioso, uns querem só descansar, outros queriam logo um edital. Ele é muito importante porque a gente começa a perceber quem realmente está estudando de verdade. Mas vamos lá, o que é que esse edital, esse primeiro edital nos diz sobre a prova de policial? Ela nos diz bastante coisa. Houve uma mudança de orientação em relação à discursiva para o cargo de assistente administrativo, que é um cargo compatível ali em nível de estrutura remuneratória, de exigência de formação, enfim, a mesma remuneração de técnico assistente administrativo se aplica ao policial. Guardadas, lógico, as devidas proporções, guardadas as devidas atribuições de cada um, mas a gente percebe uma relação ali simbólica entre os dois cargos. Então, a banca Sebrasp, junto com a Câmara, decidiram aplicar uma discursiva, uma prova, num período específico, com três questões. Então, são três questões, isso é inédito para o cargo de assistente. Então, nós temos aí uma prova que se assemelha muito à prova de analista, em termos de nível de exigência da discursiva. Normalmente, quem faz duas provas no mesmo dia é o analista. Então, a gente nunca viu isso acontecer para policial, para técnico, para assistente. Então, a gente percebe que provavelmente, não tenho certeza, é uma aposta minha, essa estrutura de prova vai se repetir. Então, provavelmente, não estou dando certeza, nós teremos também uma prova de policial de manhã, prova objetiva, e à tarde, prova discursiva. Então, aumenta o cuidado. Nós temos aí cansaço, nós vamos lidar com uma pressão muito grande. Muita gente que faz a prova de manhã já desiste ali mesmo, nem vai fazer a prova discursiva. Acho que 40% nem vai fazer a discursiva, porque já sabe que não vai conseguir ali os pontos mínimos para ir para a segunda fase. Se eu acredito que vai ter discursivo nos mesmos moldes, a gente precisa agora direcionar também o nosso curso também para a possibilidade de termos aí uma prova voltada para os conhecimentos específicos. Então, nesta aula eu vou introduzir, vou começar a falar sobre esse modelo de discursiva que é provável que seja cobrado, mas também não descarto de forma alguma, por exemplo, a cobrança de uma redação tradicional, um texto dissertativo ali sobre temas de atualidades e também uma discursiva técnica. Por que não? Por que não imaginar essa possibilidade? A gente não pode descartar nenhuma hipótese. Do mesmo modo que também não descarta a possibilidade de ser somente ali duas ou três questões, duas questões técnicas e um parecer ou uma peça técnica. Não sei. A gente precisa considerar que para assistente legislativo, que é a mesma remuneração de policial, mas com atribuições diferentes, né? Houve um aumento da exigência da discursiva. Então, qual que vai ser a lógica até o edital sair aqui no nosso curso? Nós vamos ter
os dois tipos de conteúdo. Nós vamos ter a redação Sebrasp sobre tema de atualidades. E já expliquei em outras aulas, ela pode ser tanto do gênero dissertativo tipo argumentativo, quanto do gênero dissertativo tipo expositivo, ou os dois misturados. Então, para essa perspectiva, o ideal é que você estude os dois, o argumentativo e o expositivo. E nós teremos aqui um módulo orientado para os conhecimentos específicos do cargo. Então, novidades para vocês. Nós teremos em breve um policial legislativo federal aqui no curso, que é formado em letras, formado em direito e é policial legislativo. Então, além do professor, nós teremos o auxílio de um policial, não vou divulgar o nome ainda, porque estamos ainda em tratativas já avançadas, mas ainda estamos em tratativas. Mas nós teremos o suporte dele com conteúdo de conhecimentos específicos. Então, tanto a parte de direito, nós dois somos formados em direito, eu sou formado em direito, ele também, mas também o conteúdo de conhecimentos específicos de segurança institucional, então gerenciamento de crises, segurança de dignitários, noções de inteligência, contra-inteligência, combate a incêndio. Então, nós teremos também um curso orientado para um pouco de teoria também. Então, além de correções específicas para esses assuntos, nós teremos adicionalmente muito conteúdo teórico para você subsidiar, para você ter como suporte para a construção dos textos, tá? Então, vamos começar aqui. É importante a gente entender. Deixa eu dizer, essa aula aqui ela vai ficar disponível também no YouTube. Então, você que é aluno, não fique chateado. Não fique chateado, pelo amor de Deus. Tenho certeza que muita gente vai entrar no curso, do curso completo, né, no nosso curso de discursivo para PLF, por conta desse vídeo, vai sentir confiança. E essa vai ser a tônica de todo o conteúdo, né, da aula 1 até a última aula. Todos os materiais vão ser no nível alto. A gente não está economizando. O curso sofreu aumento, o valor do curso aumentou. Então, se você comprou antes, comprou por um preço muito baixo, agora o curso aumentou. Então, eu tô entregando esse vídeo gratuito para ajudar as pessoas também, mas também para divulgar o nosso curso. Então, não fica chateado. Nós teremos muitos, mas muitos outros conteúdos exclusivos aqui. E ó, rapaz, você não tem noção do quanto é que tá custando um potezinho de fórmula pro bebê, né? Eu tô com um filho de 3 meses, então eu tenho que vender mesmo, não adianta, tem que ter esse retorno aqui no nosso material. E é isso, a gente está aqui se disponibilizando, né, num último dia do ano para gravar aula, para entregar conteúdo, para atualizar o curso e não mediremos esforços, né, para trazer gente nova para a equipe. Então, assim, espero que você entenda que essa aula 1 vai ficar disponível também no YouTube. Mas bora lá. Então, PLF, Polícia Legislativa Federal, tem muita coisa boa e aparentemente o edital deve vir muito parecido com o edital do Senado. Tá? A parte de conhecimentos básicos pode ter certeza virá igual a de assistente. Português, né? RLM, informática e informática com nível muito alto, né? Bastante conteúdo de inteligência artificial, banco de dados, lógica de programação. Então, você precisa subir o sarrafo também nessas matérias. Mas o foco aqui é discursiva. Gente, deixa eu começar aqui já deixando claro para vocês o seguinte. Esse tipo de discursiva é muito cobrado em provas, por mais que para alguns pareça algo novo, a gente já observa a cobrança desse tipo de discursiva em vários concursos. Então eu tenho aqui, deixa eu situar vocês aqui no assunto. Eu tenho a redação tradicional, tá? Então eu tenho o texto dissertativo, eu tenho o texto dissertativo, o texto dissertativo é o gênero textual. Então o gênero dissertativo, tá? Eu tenho o gênero dissertativo, dentro do qual nós temos tipos textuais. Então, eu tenho tipo textual. Alguns vão chamar isso de gênero, mas eu me filio à posição de que isso é um tipo textual. Então, eu tenho o tipo argumentativo. Argumentativo.
Eu tenho tipo expositivo. Tem tipo expositivo. Tá. Aqui no curso teórico, vocês têm um módulo completo do gênero dissertativo tipo argumentativo. Isso aqui é o mais complexo porque ele é maior. Ele exige realmente mais aprofundamento, exige que você domine leituras mais profundas, que você construa textos argumentativos que exigem posicionamento crítico, teórico. Você precisa cuidar com a estruturação do seu texto em níveis de coerência, coesão, progressão textual. Você não pode tangenciar ou fugir do tema. Então, existe um curso completo para você aqui. Professor, a banca Sebrasp cobra o argumentativo? Claro que cobra. Lá na aula 1 do curso teórico, eu mostro, ó, cara, a banca Sebrasp, nos últimos 4 anos, já cobrou pelo menos umas 6 vezes em provas, inclusive provas policiais, tá? Para acabar com essa lógica de que, em provas policiais a banca só cobra texto expositivo. Não. Em provas policiais eu já vi ela cobrando o argumentativo também. E explicitamente ela fala: produza um texto dissertativo argumentativo. Tá. Caso a sua prova não seja um, uma discursiva versando sobre os tópicos de conhecimentos específicos, pode ser que caia sim um argumentativo. A chance é baixa? É baixa? Na minha visão, é baixa. Tá? Então, custo-benefício não me parece muito bom nesse momento. Tá? Antes parecia, agora não parece mais. E o expositivo, que é, em linhas gerais, o que nós, a partir de hoje, estamos entregando e entregando mais fichas. O estudo de caso, ou o texto expositivo, ele pode ainda se bifurcar em outros tipos, outras modalidades textuais. Tá? O expositivo ele pode ser um estudo de caso, uma questão teórica, e também pode ser, por que não dizer, um parecer ou uma peça técnica. Vou botar aqui peça técnica. Então, aqui no nosso curso nós vamos abordar bastante essas três modalidades de texto dissertativo expositivo, tá? Ela pode vir dessas três formas: um estudo de caso, uma questão teórica e uma peça técnica. Beleza? Eu estou me baseando, repito, num provável novo edital com esse perfil, reproduzindo o edital de assistente administrativo, tá? E reproduzindo também o edital de policial do Senado. Lá na prova da Polícia do Senado, caiu exatamente isso aqui, ó. Texto expositivo, uma questão foi um estudo de caso, foi a questão 2, se eu não me engano, e outra questão foi uma questão teórica, foi a questão 1. Vou mostrar daqui a pouco. Beleza? Então, nós precisamos estar preparados para essa realidade. O que há de fundamental no primeiro momento? O que é mais importante que você entenda no primeiro momento? Você não vai ter que se preocupar inicialmente, cara, em decorar repertório. Qual o provável tema? A pessoa, o que só acha que vai cair? Velho, para. Esquece isso. Não manda mensagem para mim perguntando qual o provável tema. Vai ter gente mandando só de sacanagem aí, né? É igual apelido. Se você disser que não gosta, a pessoa vai lá e te encarna. Mas vamos lá. Não gaste um minuto do seu tempo tentando adivinhar o que vai cair. Porque normalmente não, sempre nessas provas mais técnicas,
que versam sobre conhecimentos específicos, o tema ou a questão vai versar sobre os conhecimentos específicos, sobre um dos tópicos de conhecimentos específicos daquele cargo. Então, se eu sei que as questões da sua prova discursiva versarão sobre os tópicos ou um dos tópicos da ementa de conhecimentos específicos, o primeiro passo, teu primeiro esforço será ficar safo em conhecimentos específicos. Lógico, uma coisa puxando a outra. À medida em que você estuda os conhecimentos específicos, você vai imaginando cenários de questões discursivas. Então, aqui no curso, a gente vai entregar pelo menos 30 temas, seja estudo de caso, seja questão teórica, enfim, seja peça técnica, 30 questões discursivas, 30 modelos de temas baseados nos conhecimentos específicos do cargo. Então, não adianta você, por exemplo, ser o cara com a melhor escrita, com a melhor construção de argumentação, com o melhor desprendimento no que tange a produção textual. Você é a pessoa mais letrada, mais se você não dominar o conteúdo. Então, meus amigos, em provas da Banca Sebrasp, quando o assunto é questão discursiva, 80% da nota da discursiva vai estar no conteúdo. Pessoal, então quer dizer que eu estou fazendo esse curso aqui, paguei essa nota, paguei esse valor aí no seu curso de redação, para o senhor me dizer que eu não preciso de um professor de redação. Não, pelo amor de Deus. Olha só, olha o ego, muito cuidado. Não é porque 80% da nota diz respeito ao conteúdo, ou seja, aquilo que eu estudei teoricamente, né? Então, por exemplo, a segurança de dignitários, o que é uma equipe avançada, qual que é a formação ideal para um evento com uma multidão, o que é o mosca, quem que é como é que é a formação veicular com 4 veículos, onde é que o dignitário deve estar, qual a posição do mosca dentro do carro. Isso aí você tem que aprender para você passar na prova objetiva. A questão é, do mesmo modo que não adianta você ser a pessoa mais letrada do mundo, escrever tudo perfeitamente, se você não sabe o conteúdo, né? Também digo para você, de nada adianta você dominar muito, mas muito conteúdo, se você não consegue colocar isso no papel. Tá? Se você não consegue colocar isso no papel. Então, muitas vezes, o candidato domina todo o conteúdo. Eu falo por experiência assim ampla. Muitos candidatos dominam completamente o conteúdo. Sabe tudo, velho. O cara sabe tudo. O cara gabarita lá a prova de conhecimentos específicos, mas ele vai mal na discursiva. Mesmo caindo uma questão que trata de um tópico que ele gabaritou na prova objetiva, que ele sabe tudo. Na cabeça dele ele sabe. Mas na hora de organizar todo esse arcabouço, todo esse ferramental de conhecimento, organizar isso num texto, ele ele esquece de botar uma resposta, ele se perde, quem lê não entende o que ele está escrevendo, não porque a letra é feia, mas porque está tão desorganizada a escrita, é tão caótico o texto, que a gente não consegue entender o que ele está dizendo. Muitas vezes ele está falando a coisa certa, ele está com a intenção de acertar, ele sabe o que está falando, mas quem está lendo não entende, porque o texto está sem coerência. Ele não fragmentou as ideias, ele não hierarquizou as ideias da forma correta para que aquilo faça sentido. Então, as duas coisas são importantes. Saber o conteúdo, e eu não sou professor das disciplinas específicas, nós vamos te ajudar, nós aqui como profissionais, eu vou te ajudar porque
Eu já fui aprovado pelo menos 2 vezes em concurso de polícias judiciais que cobram esses conhecimentos específicos. Já fui policial judicial, então eu domino bastante essa matéria, mas eu não sou o professor dessas matérias. Nós vamos te ajudar. Eu vou entregar aqui de forma, né, apenas por mera liberalidade alguns resumos que eu tenho, que eu já fiz meus, de algumas matérias. Eu não vou te entregar tudo, eu não estou te prometendo que eu vou te entregar tudo. Você tem que ter um curso de conhecimentos específicos. O direito penal, o processo penal, os direitos humanos, o direito digital é com você. Nós vamos te ajudar. Nós vamos te ajudar a direcionar a tua energia naquilo que realmente a gente acha que é importante. E as correções que são feitas por nós, né, por mim e pelo outro colega, que é policial do Senado, também vão te ajudar, ó, cara, o texto tá ruim, melhora nisso, melhora naquilo. E, enfim, essas correções elas só serão feitas depois que o edital sair. Então, se você está entrando no curso agora, aguenta aí, guarda teus créditos de correção, não gasta agora, espera o edital sair para você começar a mandar as correções. Mas agora nós já estamos disponibilizando aí alguns temas, inclusive aqui já tem, né, a primeira rodada de temas, tá? De temas comentados, de simulados, de discursivas nesse padrão aqui que vai cair na prova de vocês. Beleza? Então entenderam aí? De nada adianta saber o conteúdo se eu não sei organizar minhas ideias. E o que mais tem é gente que sabe tudo, mas na hora de escrever não consegue tirar uma nota boa. E também não adianta você também saber saber o conteúdo. Perdão, não adianta você saber escrever divinamente bem se você não sabe o conteúdo. Então uma coisa vai puxando a outra. Então, olha o nível do que eu estou falando. Olha só, essa prova aqui foi a prova de inspetor de polícia judicial do Superior Tribunal de Justiça 2024. Essa aqui é a prova mais recente, né, da Banca Sebrasp, e talvez a única prova, né, que a Banca Sebrasp fez para um cargo muito parecido com o cargo de policial da Câmara. Então, o inspetor de polícia basicamente faz as mesmas coisas que o policial legislativo, só que lá dentro do STJ. Então, proteção de dignitários, proteção de pessoas, segurança institucional, controle de acessos, enfim. Então, é a mesma coisa, são as mesmas atribuições. E a Banca Sebrasp fez essa prova em 2024. Então, o que nós temos de mais recente e mais próximo do que pode vir a cair na prova de vocês em discursivas de estudo de caso ou questão teórica. Beleza? Então, o que caiu lá? Caiu uma questão sobre prevenção e combate a incêndios. Então, assim, o professor, eu acho que as duas questões lá que podem cair eventualmente vão ser só sobre direito penal, processo penal, direitos humanos, direito constitucional. Claro, pode, assim como caiu no Senado. Lá no Senado todo mundo estava achando que ia cair pelo menos uma sobre segurança institucional e não caiu. Então, eu não posso só me basear no que já caiu para eu achar, para eu supor o que pode cair na minha. Muito cuidado, você tem que estar preparado para tudo. Então, nessa prova que caiu, algo sobre prevenção e combate a incêndios. Olha como a banca cobrou aqui o assunto, ó. Vou botar inteiro aqui. A segurança orgânica de um tribunal superior, como o STJ, deve contemplar um planejamento de contingências, manejo e procedimentos para o caso de uma emergência, bem como noções de prevenção e combate a incêndio e abandono predial. A esse respeito, redija um texto dissertativo, atendendo ao que se pede a seguir. Então aqui eu tenho 3 tópicos, cada um deles com uma pontuação específica. O tópico 1 valia 11 pontos. Opa, saiu aqui da tela. Saiu da tela aqui, eu nem vi. Peraí, deixa eu botar aqui de novo. O que aconteceu aqui que saiu? Deixa eu arrumar aqui. Agora sim, voltou. Bora lá.
Deixa eu ver aqui. Acho que assim fica melhor, né? Tá. Opa, caiu aqui. Então, ó, cite. Então, o item 1 valia 11 pontos. O item 2, 14 pontos. Item 3, 13 pontos. Ou seja, bastante coisa, né? 38 pontos de 40 só em conteúdo. Professor, e os 2 pontos que faltaram aí? Os 2 pontos vão para um critério chamado apresentação e estrutura. É a tua caligrafia que vai ser avaliada, o respeito às margens, a organização. O corretor vai olhar a tua redação assim de longe e vai falar, cara, que texto bagunçado, né? Que negócio desorganizado, que negócio mal feito, né? Aí ele vai atribuir até 2 pontos a esse nível de organização da tua folha. Tudo equilibradozinho ali, os parágrafos bem equilibrados, né? O respeito ao recuo da margem esquerda, aquele recuozinho de 1,5 cm. Então, isso é a organização, é a estética da tua folha. Será avaliada aqui. Então, são 2 pontos. 2 pontos fazem muita diferença, tá? E aí, ó, o item 1, cite 4 tipos de equipamentos de prevenção e combate a incêndio em uma edificação, tá? Cite 4 tipos de equipamentos de prevenção e combate a incêndios em uma edificação. Item 2, ó, mencione as classes de incêndio e seus respectivos métodos de extinção. Ó, então, isso aqui exigia de você um nível de analiticidade muito grande da matéria. Então, aquela história, às vezes o cara acerta. Se cair, por exemplo, caiu lá, por exemplo, uma questão objetiva que perguntava sobre a classe de incêndio B, são os líquidos inflamáveis. O cara acertava, né? Qual que é o método de extinção de um incêndio da classe B? O cara, opa, qual que é mesmo? Aí, por eliminação, ele talvez até acertaria. Mas, na hora de escrever os 4, ou sei lá, as classes de incêndio, né? E os respectivos métodos de extinção, talvez você, alguma coisa ia faltar, sei lá, você ia esquecer um dos métodos. Então, você precisa estudar para a prova objetiva, e até para você que já tem uma base muito forte, você precisa estudar já pensando nisso. Por mais besta que isso pareça, como é que isso pode cair numa discursiva? Então você está lá estudando a parte de incêndio, prevenção e combate a incêndio, você não imagina que algum dia a Banca Sebrae pode cobrar uma discursiva exigindo que você mencione as classes de incêndio e seus respectivos métodos de extinção. Então, já vai estudando a matéria e pensando, e até produzindo seus próprios temas. Até, já de repente, escrevendo aquilo. E se isso caísse numa discursiva, como é que eu escreveria? Sabe, vai fazendo esse movimento. Isso vai te ajudar muito. E, no final, a banca pergunta o seguinte, ó. Discorra sobre os componentes do planejamento e da implementação de um plano de abandono predial. Então, essa questão aqui foi a... Eu fiz essa prova, tá? Inclusive, aqui depois eu tenho a minha discursiva que eu fiz, tá? A minha prova. Eu tirei nota máxima nos itens 1 e 2. E eu perdi, acho que 2 pontos, se eu não me engano, aqui no item 3. A maioria das pessoas que recorreram desse item 3 ganharam muitos pontos aqui. Eu não recorri. Eu não estava muito interessado nesse concurso, fiz a prova mais para me testar. Eu fui uma das maiores notas na discursiva desse concurso aqui, de inspetor, mas eu não dei prosseguimento. Estava em outra fase da vida, não fazia sentido prosseguir nesse concurso. Mas se eu tivesse recorrido, eu teria conseguido nota máxima também nesse item 3 e eu não perdi nenhum ponto na parte gramatical, na parte de apresentação e estrutura. Eu só perdi 2 pontos aqui no item 3. Então, você percebe que não é nada extraordinário. É uma parada que você já deveria dominar, mas que exige um esforço também de escrita. Um esforço, mas também uma habilidade que é desenvolvida com o tempo.
Então, aqui no curso, a gente vai te ajudando a desenvolver essa habilidade com prática, com textos reais, com erros, com acertos, com vários temas comentados da área específica, direito penal, direito processual penal, direitos humanos, a parte de segurança institucional. Então, eu posso classificar essa discursiva aí da prova de inspetor como uma questão teórica, tranquilamente, tá? Tranquilamente. Então, do mesmo modo, como é que isso poderia vir num parecer ou numa peça técnica? A banca poderia colocar isso numa peça técnica da seguinte forma, ó, atue como gestor de segurança patrimonial, analise o seguinte caso. Ela bota lá um caso, conta uma historinha e pede para você se manifestar tecnicamente, por exemplo, sobre os pontos, né, de melhoria, para dimensionar tal coisa, para apresentar o erro de tal situação, para dizer se aquilo está certo ou errado. É mais ou menos nesse sentido. Tem como fugir. Eu não acredito muito que venha lá, de repente, uma peça técnica processual, penal, uma manifestação por um pedido de interceptação telefônica. Eu não acho que vá ser nesse nível, até porque o nível de formação não é jurídico. Você não é obrigado a ter nível superior em direito para ocupar o cargo de policial legislativo. Então não faz sentido cobrar esse nível de exigência, tá? Eu vou mostrar agora aqui como é que eu me saí nessa discursiva. Não sei se está dando para ver aí. Eu acho que está dando para ver, né? Você pode baixar o material, tá? E ler com mais atenção. Essa foi a minha discursiva nesse concurso. Repito, gabaritei os itens 1 e 2 e perdi 2 pontos no item 3, mas provavelmente eu tivesse recorrido. Porque, na verdade, o que aconteceu aqui? Nesse item 3, cara, a banca, ela só considerou, ela só considerou o que estava no espelho de correção dela. Ela basicamente não considerou nada que foi escrito que era correto, mas que não estava lá no espelho. Então o corretor ele foi, tipo assim, foi cego, ele ficou cego pro espelho de correção. De repente até um profissional que nem é da área, nem domina tanto o assunto, mas ele estava tão preso àquilo ali que, ó, se o candidato desse uma resposta correta, mas que não fosse exatamente aquilo que estava lá no espelho, ele não ia considerar. Eles inventaram um monte de coisa que também nem tá em legislação, não tá em INR, NBR, né? Não tá em nenhuma norma regulamentadora sobre incêndio, mas que eles inventaram. Então, assim, pode acontecer isso na prova de vocês também. Então, pode acontecer, como aconteceu, da banca criar critérios arbitrários e depois o candidato que recorre consegue justificar que a resposta dele está correta e ganhar, como muita gente ganhou aqui. Mas é isso, concurso é isso. Então, bora lá. Então, o item 1. Cite 4 tipos de equipamentos de prevenção e combate a incêndio em uma edificação. Ponto. Então, como é que eu escrevi aqui? Ó, vou botar a tela inteira. Então, eu comecei assim, ó. Inicialmente, importa mencionar equipamentos de prevenção e combate a incêndios numa edificação. Então, o que eu fiz? E aí já é importante dizer. Em textos como esse, não há necessidade alguma de fazer introdução. Eu falo isso porque, por mais óbvio que pareça, muita gente vai querer fazer introdução e conclusão, tá? Então não faça isso porque você pode se prejudicar, já que não conta nada na sua nota e ainda vai tomar linhas importantes, linhas muito úteis para o desenvolvimento dos demais tópicos. Então o que eu fiz aqui, ó? Eu iniciei o texto com um elemento coesivo, né, com valor de inicialização inicialmente, vírgula. Importa mencionar, então eu mencionei, ó, as palavras-chave do tópico: equipamento de prevenção e combate a incêndios numa edificação. É exatamente o que está aqui, ó. Então retomei para marcar para quem está lendo que eu estou falando do tópico 1. Então, ó, em primeiro plano, já comecei outro período de novo com elemento coesivo, ó, em primeiro plano. Verificam-se os extintores estrategicamente alocados no prédio e de acordo com classes específicas. Então, ó, primeiro equipamento, extintores de incêndio.
que devem estar estrategicamente alocados no prédio, de acordo com as classes específicas. Beleza. Além disso, ó, outro período, outro equipamento, de novo, outro conectivo. Ó. Sempre um texto bem amarradinho, ó, períodos pequenos, períodos curtos. Além disso, há os equipamentos denominados splinkers, então botei entre aspas porque é uma expressão estrangeira, que possui sensores de mercúrio capazes de identificar o calor e em seguida ativar jatos de água no ambiente. Então esse aqui é o segundo equipamento. Ele pediu 4. Então, ó, eu falei, eu mencionei os splinkers e expliquei o que é os splinkers, qual a função do splink, como é que ele funciona, o princípio de funcionamento, né? Tem um sensor de mercúrio que identifica o calor e em seguida ativa jatos de água no ambiente. Beleza? Então você percebe que eu estou ganhando o corretor. Eu estou mostrando para ele que eu sei e explico. Cito, né, e explico. Em terceiro lugar, ou seja, o terceiro tipo de equipamento, eu não sei se qual das telas fica melhor para vocês, mas vocês podem pegar o material aí, que embaixo tem um módulo chamado materiais, você baixa o material para ver melhor. Então, em terceiro lugar, observam-se os hidrantes. Então, professor, mas só riscou aqui. Tá, não tem problema. Não há problema algum em riscar. Então, risquei, passei um tracinho simples e escrevi na frente. Observam-se os hidrantes de parede, os quais possuem mangueiras conectadas à tubulação de água e são úteis para o combate direto de incêndios. Então, foi o terceiro exemplo. Por fim, agora o quarto, por fim, ou seja, é o último. Veja que eu estou dentro de um parágrafo, eu tenho o começo, o meio e o fim. Por fim, estou fechando o parágrafo. Destaca-se a existência de portas corta-fogo, essenciais na redução do alastramento de incêndios, pois isolam os locais e evitam a proliferação do fogo. Então, citei 4 equipamentos de prevenção e combate a incêndios. Então, uns previnem e outros combatem, tá? Vocês perceberam como nesse tipo de texto, eu recebi nota máxima aqui, tá? Vocês percebem como nesse tipo de texto você não tem necessidade de estar viajando na maionese, fazendo introduçãozinha, bonitinha. Meu irmão, é direto ao ponto. Texto bem coeso, períodos curtos. Não esquecer de fazer aquilo que a banca quer. Cara, ela pediu 4. Você tem que dar os 4 exemplos. Pessoas, se eu tivesse mencionado só 3, você ia perder 1/4 da nota. Simples. A banca Sebrasp é assim. Cara crachá. Se ela pediu 4, esses 11 pontos são divididos por 4. Entendeu? Então, se você traz só 3 exemplos, você vai receber só a nota proporcional a 3, ou seja, 3/4 da nota. Então, é uma forma que a banca encontrou de diminuir a subjetividade. Por isso que você tem que ajudar o corretor. Você tem que deixar o texto bem organizadinho, mano. Bem clarinho, tudo bem amarradinho para que seja fácil de entender o que você está falando. Seja simples de você ler aquilo e falar: opa, o cara realmente deixou a vida mais fácil para mim. Agora, quando você é aquele candidato que é bem caótico, que quer escrever um monte de coisa e joga tudo e vai jogando as coisas aleatórias, meu irmão, o corretor vai chegar no fim do teu parágrafo e não vai entender nada. Vai falar: meu irmão, tá, mas cadê o terceiro exemplo? Eu só vi 2, sendo que você falou dos 4, mas ele só encontrou 2 porque tá tão desorganizado que ele simplesmente vai dar uma nota baixa por conta da sua desorganização. Aí, até você conseguir um recurso, às vezes o corretor vai falar: não, isso aqui, sabe, não vale a pena. Nem olha teu recurso. Então eu não vou correr esse risco. Eu vou deixar claro para não ter risco nenhum de eu precisar buscar um recurso para tentar uma revisão, sendo que não é garantia. Tá, então assim, no próximo bloco eu volto, tá, com a análise dos demais tópicos da minha discursiva aqui e mais exemplos de discursivas nesse padrão para a banca Sebrasp rumo à PLF. Então, muito obrigado. Você que está aí no YouTube, que viu essa aula, dá o like, comenta para mim e não esquece o link aqui do curso, está na descrição.
tá o link na descrição para você entrar na nossa turma. Outra coisa, tem um grupo de WhatsApp, aí que eu já coloquei, é um grupo para informes, pra gente estar junto. Vez ou outra eu vou abrir o grupo pra gente conversar. Não é uma mentoria, gente, mas eu tô criando esse grupo, é algo que eu nunca faço, mas vou criar um grupo para os guerreiros e as guerreiras estarem lá batendo um papo. Eventualmente eu vou abrir o grupo, mas vai estar na maior parte do tempo fechado para eu divulgar alguma notícia, alguma dica, um áudio, uma motivação. A gente fica lá, tá? Mas eu não me obrigo a estar lá o tempo todo. Então eu espero que vocês entendam isso, mas a gente tem um grupo. Beleza? Forte abraço, tamo junto. Valeu.